Hoje vamos inaugurar um novo quadro aqui no canal da Coral Cultura, batizado de CC Visita. E o primeiro episódio dessa série aí não poderia ser diferente, né? Teria que ser na casa aqui dessa família super especial, apresentar um pouquinho esse aquário, né? Os donos desse aquário. Vamos falar um pouquinho, né? Como essa família que mantém esse reef dentro de casa, qual é o tipo de manutenção, os equipamentos, os corais estão aqui dentro. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais desse aquário aqui, show de bola, da família Perches. Bom, então hoje a gente está aqui, sabadão de sol em São Paulo, fazendo um churrasquinho, né? Aproveitando aí. E é pra gente começar um pouco esse papo, né? Entender um pouquinho sobre esse aquário. Eu queria saber de vocês aí, né? Como é que é a história de vocês com o aquarismo, né? Quando foi o primeiro aquário que vocês tiveram? Foi de água doce, foi água salgada? Começou nele. Como é que começou isso aí, né? Pra quem não percebeu ainda, né? Pai e filho aqui, né? Então vamos aprender um pouquinho dessa história aí. Eu tive aquário de criança, aqueles aquários de água doce, só dava comida e não tratava direito, e peixe morria, enfim. Comprava novo, né? Aí, um tempo atrás, eu comentei pro Pedro, eu falei, Pedro, eu queria fazer um aquário embaixo da televisão, eu queria ter um tubarão nadando embaixo da televisão. Aí ele me levou nas lojas para conhecer, e nós conhecemos um pessoal super bacana, que veio aqui em casa, fez o projeto, falou assim, não monta aí que vai dar errado. Sabe aquela... Embaixo da TV é furada, né? Umidade, E aí maresia. a gente foi amadurecendo e tal, e o projeto saiu. A gente começou a montar o aquário tem uns 2 anos, mais ou menos. Legal. E aquela ansiedade para colocar peixe, Sempre, né? colocar Tudo, encher de bicho, né? E no início tinha só as rochas, e a gente tinha um casalzinho de palhacinho, que eles ficavam pegando corrida na correnteza, brincando. Então a gente queria povoar, comprava as mudinhas de coral, e eram todas minúsculas, e a pessoa falava, não, 2 vira 4, 4 vira 8, vai PG, tal, é rápido. E uma ansiedade, né? A gente sempre faz bobagem e tal. Mas aí, em 2 anos aí, desenvolveu, passou muito rápido. Foi um projeto muito bacana. Show de bola. E aí eu sei também, né, que a história do Pedro, o aquário marinho dele veio um pouco antes do seu, né? Foi. Antes de montar esse aquário já tinha um outro aquário, né? Bom, eu caí num golpe de pirâmide, na verdade, né? Eu conheço o Lipe de longa data e a gente ficou anos sem se reencontrar. Ele estava fazendo faculdade lá em Santos, eu formei lá também. E ele tinha um aquário marinho, eu achei o máximo. Acho que na época eu tinha uns 3 em casa, né? Você tava com o da sala, com o cubo Nano, também. É. E, meu, eu achava o máximo. No começo eu nem gostava muito de SPS, achava chato, eu gostava do movimento. E decidi montar um pequenininho. Aí um dia eu comentei com meu pai, ele comprou muito a ideia. Gostou, né? Aí eu criei o meu que tá com você agora de novo. O Nano, né, que a gente tem hoje, né, lá no... que a gente tem nos vídeos do YouTube que eu tenho feito, o aquário estava era originalmente, né, do Pedro. É meu. Quando Na ele teve verdade, que eu tô desmontar, dando um né? golpe nele. Quando eu tiver com tempo, eu vou pegar o aquário pronto de volta. Tá emprestado, né? Tá emprestado. Povoado já. Já pronto, ele né? já vai estar na... Os palhaços dele estão lá já. Vai Estão tá ali certo. ainda. E aí depois daquele Nano veio esse aqui. Ver esse aqui, E aí o Nano acho que tem o quê? Já tem quase um ano, né, que você desmontou e foi Tem, parar lá tem um comigo, aninho, né? Eu montei ele tem mais ou menos uns 6 meses que eu enchi de água lá, né? E você lembra mais ou menos qual idade você tinha nesse primeiro aquário aí que você comentou, de água doce? Era criança? Moleque, 13 anos. Mas eu sempre achei o aquário marinho, ele é mais bonito. Parece que a água é mais limpa, é mais translúcido. Os Chama animais atenção, são mais né? bonitos, né? Você vê aqueles Kingle de aquário doce. É coloridinho, mas não compara, né, cara? Aí fiquei encantado. Pedrão botou pilha, pronto. Já era, né? É isso aí. Aí então, claro, né, vocês montaram um projeto aí com uma loja aqui de São Paulo mesmo, né, daqui Foi. de perto. Deram tudo pra lá, eles fazem a manutenção até hoje aqui, né? Faz. Eles vêm aí semanalmente, Porque eu não sei quinzenalmente. nada. A cada 15 dias. Tá. Eu sei fazer TPA, porque Aham. ele fez um esquema para mim. Automático, a gente vai mostrar, né? automatizado e Aham. tal.
skimmer, Então, né? eu faço uma vez a TPA, na outra semana ele faz, então uma vez por semana. Perfeito. Você falou já que o aquário tem 2 anos de montado, né? É. Abriu esse mês mesmo, ele tá completando 2 anos, 2 né? anos. Maravilha. E quais são as dimensões desse aquário, exatamente? Ele tem 1,50 60 60. por 60 e 60. Show de bola. Que eu levei uma bronca, né? Que não faz de 60 que fica ruim de fazer manutenção. É, altura, né? Faz a altura de 50, mas E hoje, você sente que é a gente, difícil a como é manutenção? calouro, sente. É, né? É, igual no sovaco na hora Não tem jeito, né? Mas você vai se habituando, parte, né? Dá um jeito, dá um jeito. Com certeza. E aí o volume, também tem o SAMP embaixo, certo? O volume mais ou menos do aquário tá dando o que hoje? Tem ideia? Passa de 600 litros. Passa de 600, né? Passa Com o de SAMP 600. ali. Então nessa medida aí dá um volume aí de uns 540 litros, né? Mais uns 100 e pouco de SAMP, desconta a sorte, aí tá dando 600 litros mais ou menos, né? E aí, ô Ivan, queria entender um pouquinho, porque hoje o Pedro, né, ele não mora aqui, né? O Pedro mora lá em Santos, então você que tá no todo dia a dia, você e a Valéria aí, né? Que estão acompanhando o aquário. Então, assim, como é que é a rotina de alimentação desse aquário? Você alimenta qual frequência? O que você dá de comida? Então a gente dá 2 vezes ao dia. Aham. Que eu já levei uma bronca. Hoje fizemos uns testes aqui, né? Professor aí. Vamos falar dos parâmetros como é que estão, né? Porque eu achava que alimentando mais evitaria o risco deles beliscarem os corais, que tem Aham. peixe aí que Tem não era pra eu uns- ter adquirido. Os Centropigs, né? Os É. anjos aí. Mas aí, como a gente é novo, Sim. a gente tem vontade, a gente vai pela coloração, pelo. E o bicho é bonito, né? Não tem o que falar, E cara. a gente acaba comprando, enfim. Mas tá indo, não Aham. estão se matando ainda. né? Perfeito. Tá dando 2 vezes por dia, ração, você dá a mesma ração? É folhinha, é pellet, como é que dá as bolinhas? É, são os flocos da Vitalis. Vitalis. É a mesma ração que eu uso lá também na Corocultura, é Melhor top, que cara. tem. Muito boa mesmo. E aí, vocês comentaram, né, que tem aqui uma caixinha meio que automática de TPA que facilita um pouco a vida, né? E a TPA você faz semanalmente, quinzenalmente, como é que é isso? Semanalmente. Quando eu fiz o aquário, eu conversei com a pessoa que estava fazendo o projeto para mim e eu falei, olha, eu não sei nada. Uhum. E eu não quero fazer nada. Você quer curtir o aquário, a parte boa, né? porque eu sabia Sim. que tinha que tirar água, colocar Sim, sim. água e sujo, enfim. Aí ele deu uma automatizada para mim. Show. Se E aí dá água- 40 litros mais ou menos, né? Que a 40 gente viu litros hoje mais de cedo. 40, daí com quase uma TPA aí de 10%, né? Que você consegue É. fazer tranquilamente semanal, não precisa carregar balde, não precisa fazer nada, né? nada. Você joga o sal ali, né? Enche de RO, tá ligado acho que é direto no O que dá filtro, não mais tá? trabalho é colocar o sal, medir, Sim. aí depois Acertar a salinidade, vai já embora, era, vai né? embora. Ser feliz. É. Maravilha. E aí uma outra dúvida, né? O sal que você tá usando nessa TPA hoje, qual que é? O sal que eu tô usando é aquele trópico marinho. Show. Outra dúvida, né, que eu tô vendo aqui, o layout desse aquário, né? As rochas. Como é que foi aí pra fazer esse layout? Que rocha que é essa, né? Que Cara, essa- história que é essa aí? Essas rochas tinha lá na loja, né? Que Aham. vieram pra cá e tal. Aí teve um cara, meu. Você imagina um cara esquisito? Que ficou aqui em casa o dia inteiro serrando as pedras, Quebrando. colando, cimentando pra fazer um layout e tal. E depois de um tempo eu consegui quebrar. Fui mudar a rocha de lugar e quebrei. Mas ainda tá bonito. Tá legal, tá Pô, legal, né? Eu não gostava daquele layout de rocha toda amontoada. Muita coisa, né? Ficava uma poluição visual, né? Sim, no início quando você montou É, tava assim, né? Um monte de rocha empilhada e É. tal. E aí a gente falou, vamos mexer um pouco, né? Ficou uma coisa mais clean, assim. Ficou... Legal. E aí hoje, né, o layout meio que ele é basicamente 2 rochas, né? Assim que a gente acabou É. colando, né? Mas essa aqui É. que vem pra cá, né? Da esquerda aqui pra direita, e essa, né? Da direita pra esquerda aqui pra quem É. tá olhando. Fica show, né? E é uma rocha natural, pra quem estiver se perguntando, não é Marco Rock nem nada, é uma rocha realmente natural, né? Que o pessoal lá da loja forneceu aí pro Ivan. E a gente pegou o que tinha e desenrolou, né? Tentou fazer alguma coisa ali. As rochas eram Sobrou muito um monte grandes, de né? coisa. Pois é. Pra desenrolar. Nossa, e a sorte, acho que tem uma sorte, assim, tinha uma sorte de 10 quilos quase, cara. Então, assim, a gente teve que bater, quebrar muita coisa, fez gente- uma sujeira A aí. gente ficou um tempo quebrando Eu rocha. Ficou. sei se eles já serraram rocha. Meu, é difícil, né? É, faz uma sujeira do caramba, né, É cara? muito duro. Mas deu certo, né? O resultado final Deu. ficou bacana, né? A ideia também que a gente teve, principalmente, foi de deixar uma praia aqui no centro, né? Aham. Pra trazer aí um destaque para algum coral ou outro. Você tinha até, né, uma cantofilia, a gente vai falar mais pra frente dos animais. Né? Infelizmente acabou perdendo aí, faz parte, né? Não tem jeito. Mas, pô, dá pra ver que os corais estão super bem desenvolvendo, né? Aí agora falando um pouquinho mais da parte aqui embaixo do aquário, né? O SAMP e o móvel. Esse móvel ele é de alvenaria aqui, certo? Então, antigamente eu tinha um armário de madeira aqui, que era da churrascada, da Churrasqueira, né? e tal, Aham. é. E aí a pessoa me orientou, não monta embaixo da televisão, monta aqui e tal.
E ele queria me fazer um móvel de madeira. Existe um profissional habilitado para Sim, isso, ele sim. dava garantia. Os meus móveis são de madeira, por exemplo. Mas, maneiro de Ficou primeira preocupado. viagem, Aham. eu falei, putz, meu, você vai apodrecer, vai... E é pesado, né, Aí cara? eu Entendo ou não? contratei um pedreiro, fiz uma laje aqui, Uhum. passei o encanamento todo para Certo. escoar a água, tudo. Aí eu fiz um projetinho bem bacana aí para dar certo. Ficou firme, né? Ficou. E aí você colocou aqui essa bancada, né? E é legal que você estava comentando, né? Que você fez justamente um espaço para poder... Ela é né? a altura do balcão da minha churrasqueira, com esses banquinhos aqui, você vê. Aí você senta aqui, fica tomando um vinho, toma uma cerveja, bate um papo, dá pra Perfeito, comer um né? aperitivo e curtir o aquário. Ideal, né? Você nem vê televisão, você fica Dá vendo pra o aproveitar. aquário. Esse aqui é melhor que qualquer programa de TV, né? Bacana. E agora aqui dentro do SAMP, aqui dentro do SAMP, assim, o que você tem hoje de equipamento aqui nele? Né, a gente deu uma olhada, a gente viu que tem um filtro V, né? Que você tá usando aí. A gente tem o chiller, né? É importante falar pro pessoal, né? O controle de temperatura aqui hoje, você faz através do chiller, né? Então é um chiller Gelacqua, se não me engano, ali. E aí tem um termostato, né? Pra gente poder compensar. E hoje também você tem aqui um equipamento que é, acho que o sonho de consumo de quase todo aquarista, né? Que é um Apex, né? Então isso também facilita, né? Ele mede a temperatura também, né? KH, Uma pH. facilidade. Eu vi que no grupo tinha alguém que Tava querendo um, né? comprar, eu recomendo, olha, é um investimento pesado. Eu comprei o meu, ele é usado, né? Eu dei sorte de Sim, uma pessoa que estava desfazendo o aquário e eu comprei por um preço muito bom. sim. Mas assim, a facilidade que traz A mão na é roda, né? fantástica. Nossa, Tecnologia, né? Quando aplica aqui, facilita a vida, né, cara? nossa, facilita muito. Show de bola. Evita qualquer dor de cabeça. É, né? Bacana. E aí, bom, a gente tem então dentro do SAMP termostato, que a gente falou, a bomba que joga lá pro chiller, a água, né? Tem algumas mídias aqui também, né? E uma coisa que eu reparei é que você tem um skimmer da Niles, que é exatamente o mesmo skimmer que eu tenho lá. E aí você usa um pouco de perlon, né? Tava até te falando que é importante trocar, né? O perlon frequente, não pode deixar ele largado aí, né? Deixando, Então tem que trocar bastante, é importante isso. E a bomba de recalque, né? Basicamente a gente tem isso e essa caixa de reposição, né, de água doce aí, que você faz a reposição por uma boia, né? Que ela repõe aí automaticamente. E aqui em casa nunca faltou água. E depois que fizeram essa reforma da Sabesp, trocaram as mangueiras e tal, 10 horas da noite eles cortam a água em Faltou casa. luz no caso, né? Putz. A luz é a... Não, a luz não, cortam a água. Então tem uma caixinha de reposição, tá ali... Uhum. Ele mantém. Tem que ter um reservatório, Tem né? o reservatório, Perfeito, show de bola. E aí facilita, né? Automaticamente ele vai mantendo aí, monitora ali, né? Pelo Apex, temperatura para garantir. Como eu não sei nada, Aham. eu resolvi garantir, né? Deixar de ser... Sim. E isso é uma coisa muito importante, né, cara? Que eu vejo que poucas pessoas se preocupam, que, meu, aqui dentro a gente tá falando de vida, né, cara? Então, assim, é importante, se a gente não vai, né, entrar a fundo, mergulhar de cabeça para gastar tempo, né, energia para estudar, aprender, é importante que a gente pelo menos pegue uma pessoa, né, que se dedique a cuidar dos bichos e dar uma condição de vida bacana para eles, né, cara? verdade, Isso é muito é. importante, né? Outra coisa que eu ia te perguntar, o skimmer, né? Com qual frequência você tem que limpar esse skimmer aí? Você lava ele? Eu limpo a cada 2, 3 dias. 2, 3 dias. Então você limpa, não deixa sujar muito, você já vai lá e... Me incomoda. né? A gente tava até meio metódico as coisas, eu né? vejo o sangue sujo, eu falo, dá um mal-estar, sabe? Aham. Mas é que eu chego em casa, primeira coisa que eu vejo, eu limpo o vidro. É uma terapia, né? Já é uma terapia, eu não penso em nada, é uma delícia fazer É isso. bom, aí. né? Você- Aí dou comida em excesso pros peixes, sabe? Mas aí aos poucos vai ajustando, né, cara? Não tem jeito. Bom, agora a gente falando um pouquinho aqui da parte de cima do aquário, né? A respeito da luminária. Hoje, cheguei aqui hoje cedo, a gente fez uma bateria de teste aqui nesse aquário. Fizemos uma medição de par também dentro desse reef, tá? Acabei de pegar um equipamento novo aí de medição de par, então até quem tiver interesse em fazer uma medição de par no aquário, manda uma mensagem aí pra gente lá no Instagram ou no WhatsApp da Coral Cultura, que a gente tá começando a fazer esse serviço aí agora. E a gente fez a medição de par, fizemos todos os testes, né? Testamos nitrato, fosfato, KH, cálcio e magnésio, né? Pra gente poder ter uma base para passar também pro pessoal, para entender que às vezes o cara fala, viu o seu aquário, gostou, fala, meu, quanto você mantém o cálcio, quanto você mantém o KH. Então a gente já fez essas medições para entender, né, exatamente como está hoje. Então até vou passar aqui pro pessoal como estão esses valores. Na questão de parâmetros químicos, né, de consumo, falando de cálcio, KH, magnésio, aqui no aquário tá tudo redondinho, né? A gente mediu, o KH ele tá em 7,7, cálcio está em 415, magnésio 1290, tá? Então aqui tá redondinho, você tem reposto com All4 Reef, né? Você está usando desde muito tempo, né? Você sempre usou o All4 Reef, né? Sempre esse, Então, aí dá pra ver que pô, os parâmetros estão bacanas, aquário grande, né? Usando o All4 Reef já há mais de ano, tá dando certo, né?
os bichos estão bem, estão consumindo. Você usa a própria dosadora do Apex, né? Do Apex. Para fazer essa introdução aí. E aí a gente detectou um certo problema aqui no aquário, né? Quando a gente foi testar o nitrato e fosfato, né? Então assim, o nitrato ele estava adequado, estava em 6,4, mas o fosfato quando a gente foi medir ele estava em 0,34, né? Então assim, tá bem acima. Provavelmente a gente estava até falando, né? Possivelmente por um excesso de peixe, né? Principalmente de tangue e de alimentação, né? Então, já conversando aqui com o Ivan também, a gente falou de alimentar uma vez por dia para dar uma reduzida, né? Uhum. Tem que ver se a gente segura um pouco essa quantidade de ração para reduzir um pouquinho o fosfato, né? E segurar a mão nos peixes novos também, né? Porque os bichos já estão aqui cheios de peixe. Pior que eu já comprei. Né? Aí, entendeu que aquarista é fogo, pessoal. Não tem jeito, não tem jeito. Mas é isso aí, a parada é ir tentando, né, adaptar as coisas, ajustar para todo mundo ficar feliz aqui dentro, né? Então, para quem estava se perguntando, esses são os parâmetros aí do aquário do Ivan, tá? E aí, falando realmente de luminária, né, a gente fez a medição de par hoje. Vocês têm aqui uma Razor, uma Maxpect. Vamos abrir aqui para ver se dá para ver. Eu não me lembro exatamente o número desse modelo, tá? Mas é aquela que tem 6 clusters, tá? Então ela deve aí ter pelo menos uns 300 watts, se não me engano. Então é uma luminária muito bacana, show de bola. E aí a gente fez uma medição e surpreendeu até porque a dispersão dela é muito boa nesse aquário. Deixa eu até fechar para não ver se não dá um reflexo aqui. Mas assim, ao longo de todo o aquário, a gente vê uma diferença muito pequena entre o par, né, na região aí, né, em cima, embaixo, nas laterais. E aí hoje aqui assim, mais ou menos na parte de baixo, a gente tem um par aqui, principalmente no canto, nas palitoas, mais ou menos uns 90, tá? Aqui no centro, onde está aquela tridacna, bem embaixo aqui, né? Pensando que o aquário tem 60 de altura, né? Tem pelo menos mais uns 15, mais ou menos, da altura da luminária até a água, né? Aqui na tridacna tá dando 150 de par, 160, tá? Nos torsos ali, mais ou menos isso aí, 150, 170. Né? Ali nas gones tá dando acho que uns 140 também, né? 130. Então o aquário tá numa média aí de uns 100, 150 de par aí, ao longo dele todo, né? E acho que para todos os aquários é uma potência de luz bacana, né? Mas até aconselhei o Ivan, acho que é legal aumentar um pouquinho, principalmente para a tridacna, que gosta, né? E ainda tem uma margem aí, né, pra gente poder subir um pouquinho e extrair um pouquinho mais de cor aí dos corais, É né? muito engraçado, às vezes eu viro ela para cá pra gente visualizar A tridacna, melhor, né? ela vira para a luz. Exatamente, justamente Muito porque bacana isso. ela percebe, né, onde está a luz, a incidência de luz, e ela vira para captar o máximo de luz que ela conseguir para fazer a fotossíntese, né? Então, justamente, a fotossíntese ela rola bem Muito nesse legal manto isso. dela, né? É. Então, esse manto dela roxo é onde tem a parte que faz a fotossíntese. Então, justamente, ela abre, né? E ela vira pro sol, pra luz, para ela bronzear ali, né? Então, é um bicho muito legal, né? E aí, falando aqui de circulação, a gente não comentou mais que a bomba de recalque, se não me engano, ela é 6 mil litros hora. Oceantec, Oceantec. E aí, a bomba de circulação hoje aqui, a gente tem da Octo, né? Que é o pessoal que fazia aqueles skiers lá, Reef Octopus, né? Então, eles têm uma marca de equipamentos. Então, é uma bomba bem bacana. Uma bomba que tem acho que 8 mil litros hora cada Ela uma, sobra aqui. né? Tá sobrando, tem duas, né? Uma em cada lado. E você estava até falando, né, que acho que hoje ela tá assim, acho que uns 30% da potência, né? Ela fica oscilando, tem uma programação lá que ela vai mudando, né? Mas a potência dela tá bem Fica controlada. muito forte, ela tem medo de derrubar o coral. E principalmente se hoje você não tem muito SPS, né? Tem mais os LPS. Os SPS tem que ser um SPS mais simples, né? Então, cara, acredito que pela movimentação dos torches, das goniompras ali, parece que tá acertada essa circulação aí, tá bacana, né? E aí, uma coisa que o pessoal vai reparar aí nas imagens, né? É que nesse aquário, cada lado dele a gente tem um aerador, né? Uma mangueirinha com uma pedrinha porosa. Explica aí pra gente o que é esse negócio aí. Criação dele, tá? Ideia dele. Todo bom aquarista é um bom professor pardal também, né? Não tem jeito. Então, eu tinha muito medo de estar viajando, faço muito plantão e tal, e acabar a luz em casa e, enfim, não sei quanto tempo Sim. os animais conseguem suportar sem oxigênio. Então eu coloquei duas bombinhas de a pilha, e quando cai a luz elas ligam para oxigenar. Coloquei uma de cada lado. Perfeito. Então, automaticamente, se acabar a energia, ela vai ligar. Ela vai ligar e a bomba de circulação tá ligada no no break. No Uma break. só, né? Então Show, são, tá ótimo. São duas, eu liguei uma Aham. só, no break acho que Tá dá ótimo. 4 horas, e a pilha... Vai que eu vai, nunca né? fiz o teste, mas... Mas dura bastante. é uma redundância na segurança. É importante, né? Porque como você falou, você está em plantão, ou tá viajando, cara, se dá um problema desse, né? Deus nos livre, os peixes estão resguardados, né? Então Verdade. isso é fundamental mesmo, né? Tem que ter esse cuidado. Bom, e agora falando realmente do que a gente gosta, né? Dos animais aqui desse aquário. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Quais são os peixes que tem aqui dentro. Vamos tentar, né? Lembrar de todos, encontrar todos aqui, vai ser um desafio filmá-los. Mas o que a gente tem aqui de peixe? Deu pra ver que você gosta de tangue,
né? Tem bastante tangue aí. Então, Lipe, eu não entendo de espécie de peixe. Aham. Eu vou com a minha esposa na loja, a gente gosta, Sim. acha bonito. Aí eu pergunto, posso misturar com aquele ou Aham. com outro? Nem sempre eu obedeço. Sim. Né? Nem sempre tem uma resposta honesta também, né? Esse aqui, esse tenente, Aham. Tá lindo. a gente chama ele de Chanel, que a gente acha ele meio elegante. Tal. Mas ele foi um dos primeiros, foi o casalzinho de palhaço. Aham. Legal, E ele é um peixe super dócil, não briga com nenhum peixe, você pode misturar ele. legal. E aí Bacana. veio a Dory lá, que é Herpatos, né? Herpatos, Sim. Aí eu tô vendo aí, você tem um Clown Tang, né? Tem um Sailfin, Um Gramiches, tem um Gramiches, Uma Flame uma Angel, donzelinha aqui atrás. uma Donzella Springer, e tem esse Firefish Purple e o Firefish normal ali Isso. também, né? Eu dois vi que Bangai, né? tem 2 Bangai, eu vi que tem por aí um Mandarim também, Tem o mandarim, né? ele é meio tímido, ele fica Tem mais, o mandarim, mais Tem atrás. o Um Yellow Watchman aqui Yellow embaixo. Watchman, tem um Cleaner Rest que eu tô vendo aqui também. Que mais? Tem o casalzinho de palhaço, tem esse chocolate Tang também que tá lindo, né? Tá Ele bonito. tá legal demais. E tem o laranjinha com azul lá que briga com o vermelho. O Centropig, né? Ele tá Esse acho que é um Centropig nacional, se não me engano, tá ali atrás, tô vendo ele. Então, cara, aí você tem o quê? Tem pelo menos uns 20 peixes aí quase, né? Eu perdi a conta. Aí tem a estrela do mar, tem o... Então, aí vamos falar dos invertebrados, né? Eu tô vendo que você tem o Mitrax aqui, né? Tem uma aranha. todo deve ter uns 4, 5. Ele gosta de botar uma coisa variada aqui, né? É. Você gosta da bagunça, né? Dá pra ver que tem um camarão cleaner ali atrás. Eu vi que tem uma aranha também, tem esse Mitrax. Tem estrela, né? Tem Tem estrela duas. 2 estrelas. Tem Uma blue, né? Uma essa aqui Lynkia no meio, blue. que eu não sei o nome, e Essa uma aqui, blue. essa eu acho que é uma Nardoa, se não me engano, tá? Se alguém souber aí, bota aí nos comentários. E tem o por Off favor. Ouros aqui também no cantinho. Ah, tem Um o Ofiurus também. Beleza. Show de bola. Tem uma mistureba doida aí. O Fiurus teve uma É. época, meu, que o meu aquário é bota, falaram para não fazer, e eu fiz. E ele tava entrando atrás da grade Do pente ali? do É, pente. putz, cara. E só tinha uma perninha para fora. Aí eu liguei pra pessoa que fez o aquário, meu, tira, arruma um jeito, pega um pedaço de camarão. Aí Pra atrair ele. Ele foi saindo. Você acredita que a gente conseguiu Eles são tirar? malandros, aham. Aí empurrei a tela tinha saído um pouquinho do E cara, ainda bem que você fez isso, porque o Ofiurus, se você agarrar na pata dele, ele pode largar a pata. É, Que nem as estrelas. Ele joga a pata pra sobreviver Pra e ele ia sobreviver, descer, é. você ia ficar aquele lá dentro, né, cara? Então, mas é um outro problema, né? Porque a bota você não consegue enfiar a mão, né? uma sorte. Então né? ainda bem que você viu, né? Imagina, tá viajando e nunca mais ia saber do Eu bicho, sabia né? que ele pra fora, eu falei, nossa, como é que ele entrou ali? Aí deu certo, pesquei ele com um camarãozinho. Ainda deu bem. certo. Funcionou, né? Show de bola. Legal. Tá, e aí falando agora um pouquinho dos corais, né, que estão aqui dentro. Acho que a gente pode cobrir um pouquinho da direita para a esquerda aqui para ficar um pouco mais fácil, né? Então, cara, aqui dá para ver lá direito vocês têm uma ilha de eufilia, né? Então, pô, Hammer, Frog aqui, os bichos estão grandes já, né? Tudo começou mudinha, né? Tem Hammer aí que era do Lip, antes do Lip ser a Coral Cultura. É verdade, tem esse verde aqui, né? Se não me engano, veio de Esse é mim. seu, esse Acho que é o cara de aí. trás. Esse É, que é a mesma variação, mas Eu acho que não esse lembro aqui direito, mesmo. é. Esse é o Esse lado híbrido. é seu, é. É o híbrido. É o coral mais antigo que eu tenho. Pra você ter uma ideia, minha peça ela tem 10 anos comigo já, cara. É um coral que eu adoro. Então, tem esse cara aí, né? Tem o Hammer Gold. O Hammer Salomon também, né? Tá lindo, cara. Os Sim. bichos tão grandes, crescendo pra caramba, né? E tudo aqui começou, como a gente falou, uma mudinha, né? Nada muito grande. Aí aqui pro lado, né? A gente tem essa pedra que tem onde tem os torches mesmo, né? Mais um pouquinho mais separado, né? E aí, meu, olha o tamanho da cabeleira dos bichos, né, cara? Então, Então, lindo, é isso né? que eu falo, vale a pena ter paciência. né? Porque era uma boquinha, aí... Vai indo, né? Que você falou, é PG, é progressão o geométrica. tempo passa rápido, aí fica... Quando você vê, já foi, né, cara? Legal demais. Ali atrás dá pra ver que você tem uma peçona de blastomussa, né? Tá linda. Acho que tem umas 3 blastomussas diferentes ali. É um Tem. mesclado ali. Aí uma pecinha de Duncan, que você falou que era do seu aquário Que era a antigamente. sua Que também. era minha também. Aí, ó. Tá vendo? Galera, quem tem amigo aquarista, velho, não passa perrengue, meu. A gente Economiza, troca, viu? a gente, pô, se ajuda, não tem essa não. Por isso que é muito importante, cara, ter as amizades aí do aquarismo. Então, beleza. Aí vindo um pouquinho pro lado, tem essa colônia enorme do slime ball, cresceu muito, né? Cresceu muito. Cresceu. Tem até a peça que eu tenho hoje cultivando lá na cultura, a Coral Cultura veio de vocês também, Sim. veio daqui, né? Então pô, a peça tá enorme, crescendo muito. Uma outra blastozinha ali na frente, então esse Rodax Superman, veio lá da Coral Cultura também. Esse Charles tá lindo, cresceu, também, aqui no viu? centro. Cresce demais, né? Uma Fávia Crismas, provavelmente ali, né? Aí em cima ali no centro tem as Gones, essa verde veio da Coral Cultura também. É. Veio. Né? A rosa eu acho que veio também, se não me engano.
tá mais fechadinha agora. É. Essa laranjinha pequenininha, eu lembro que a gente comprou no Riff Day, eu tava com A gente vocês. comprou junto, né? Foi no né? Riff Day do ano Ela tinha passado. o caulicinho rosa e a florzinha amarela. E Tá meio só fica fechadinha assim. agora, né? Você vê como justamente o aquário, cara, tem os bichos tão ótimos e acontece, mas um outro coral fica, né, enjoado, estressado, faz parte, normal. Mais sensível. Né? Nem Jesus agradou todo mundo. É verdade. Né? Como é que a gente vai conseguir, né, cara? Então, beleza. Essa tridáquina, que, pô, show à parte, né? Eu acho que é uma madeirasa, se não me engano, essa tridáquina aí. Aí tem aqui uma Sfatria bizarro, né? Uma Jack-O-Lantern. Aí essa rochinha aqui de Zoanthus, palitoa, né? Esse manchezinho, tem essa Cat Eye. Eu lembro que, na verdade, você pegou comigo, aí foi pro teu aquário, virou uma colônia. Voltou né? pro seu. Voltou lá pra Coral e voltou Cultura, pra aí cá depois, depois. quando vocês passaram lá, mandou de volta pra cá. Esse coral viajou, galera. Aí um Red Bambam também, né? Esse outro zoante que eu não me lembro agora o nome. E aí em cima a gente tem essas peças de trumpet. Então é enorme, né? Esse trumpet rosa. Você falou que é um dos seus favoritos, esse né? Ivo? rosa virou colônia É já. legal. E é legal a textura, né? Que ele ficou, parece um cérebro, né? É uma Porque tem doideira. de né? cada cor, né? Não tem outra cor, né, agora, né? Não, acho que você tem todas que dá pra ter, você tem aí já, né? Então ele é um bicho que cresce muito esse aí, né? Ele aumenta demais, demais. Né? Aí a gente tem um leatherzão gigante também, né? Tem Enorme. pra trás dele ali também. Tem uma outra peça ali, né? E a gente, uma coisa que estava até conversando, né? Que os SPS, com exceção da Slime Ball, né? Aqui tem uma Forest Fire e uma outra Acrópora aí que a gente não sabe ainda o que é, né? E eles estão meio amarronzados, não estão muito legais, né? A gente estava conversando anteriormente é que provavelmente o fosfato mais elevado aí deve estar né, ocasionando aí uma perda de coloração aí desses corais, né? Então a gente tentando reduzir aí, vamos ver se ajuda, né? Se melhora. Aí, cara, pra mim, sem sacanagem, eu pessoalmente nunca vi na minha vida Zoanthus paletó do jeito que você tem aí, cara. Assim, o pólipo dele está muito grande, assim, uma coisa bizarra, assim. O pessoal vai estar vendo aí nas imagens. Cara, gente, assim, dá pra ver que o Zoanthus paletó tá num lugar com um pouco menos de luz, apesar do par ele tá batendo uns 70, né? Então, assim, tão um pouquinho mais pescoçudo, mas, cara, o tamanho do pólipo é uma coisa assustadora. Me dá pra pensar que, assim, as palitoas estão muito grandes, mas você vê, assim, os Zoanthus tipo Rasta ou Stargrazer que estão aí no meio, eles estão no tamanho das palitoas, que estão enormes, enormes, né? Os cílios esticados. Então, assim, principalmente pra mim, nesse aquário, cara, o que me chama mais atenção, sem dúvida, é essa rocha com esses corais que eu achei, assim, irada, assim, tá? Fantástico. E ali em cima, eu vou finalizar, acho que foi uma das últimas coisas que você trouxe da Coral Cultura, né? Que é o Chalice Space Invader. Tá ali em cima. Né? O amarelinho e verde aí, tá ali no cantinho dele. Super bacana também, né? Bom, Ivan, agora sim, que a gente já cobriu tudo que tem pra falar do aquário em si, né? Eu queria perguntar pra você, e pro Pedro também, mas pra você, principalmente, que você tá aqui mais no dia a dia, né? O que mudou aqui na rotina da casa de vocês, né? Na vida aí da sua Cal Valéria, né? Desde que vocês colocaram o aquário, sabe? O que é diferente aí no dia a dia? O que vocês fazem que mudou desde que vocês têm um aquário em casa, cara? Ele é muito engraçado, é um atrativo, parece um imã. Eu entro em casa, falo, vou chegar em casa, vou tomar um banho e tal, aí eu passo de lá para cá, automaticamente eu venho, aí eu vejo que o vidro está sujo, eu começo a limpar, aí limpo o copo do skimmer, quando eu vejo já estou aqui há 1 hora. Não dá nem pra subir pro Curtindo os quarto antes de bichinhos. passar aqui, né? É uma terapia, é uma delícia, nossa, é um hobby muito gostoso. É, né? Nossa, muito É bom. E acho que uma coisa legal, né? Quando vem visita, como é que é? E o mais engraçado é que quando eu falei que eu ia montar um aquário, Aham. as pessoas falam assim, "Ih, você vai se arrepender, isso é fogo de palha, Aham. vai jogar dinheiro fora." Tá inventando moda, né? Mas não é. Puxa, é uma delícia, isso é muito gostoso. Quando veio visita, então eles ficam encantados. É, né? A gente programou a luminária para ser, acho que às 11h30 da manhã, Uhum. porque eu queria curtir o aquário à noite. Você chega tarde, geralmente, É. né? No trabalho. E aí ele apaga às 11h30 da noite. Então você ainda Uhum. curte um pouco o aquário à noite. Então você está fazendo uma festa e tal. Então o pessoal fica aqui, quer tomar uma Curte, né? cerveja aqui, É. fica assistindo. Fica Criançada também gosta muito, né? Nossa, molecada É, né? dá comidinha na mão pros peixes. É muito legal. É legal, né, cara? E, pô, vira o centro da atenção da casa, né, cara? Vira. E aí você falou aí, pô, às vezes junta pra comer aqui, né? Você, esposa, o Pedro, né? A Rebeca, a filha, fica aqui, meu, aproveita demais, né, É cara? uma delícia, cara. Nossa. E cria um apego Uma nos terapia, bichinhos, né? terapia. É, né? E cria um apego nos bichinhos também, né? Que aí você falou, pô, tem nome, cara. Puta, é legal Tem, demais os isso, peixinhos né? tem nome, a gente dá nome. Isso é muito bom, né, cara? Isso é importante, porque eu vejo muita gente hoje trata muito peixe, coral, cara, como se fosse um objeto, sabe? Puta, morreu, beleza, compra o outro. E, cara, isso falta muito no hobby, sabe? Se as pessoas dessem, como você falou, nome pro peixe, cara, porque é isso, ele é um indivíduo, cara, é o seu peixe, né? A Valéria, minha esposa, às vezes ela me liga assim, nossa,
não tô vendo tal peixe, então ela se preocupa. Nós temos um casal de cachorrinho, então, e ela se preocupa com o peixinho que sumiu. É muito Se bacana vê, cara, isso, né? isso é fundamental, né? Acho que esse amor que envolve o aquário, cara, na minha opinião, o que traz muitas vezes sucesso do Riff, sabe? A energia que a gente coloca aqui dentro, cara, é outra coisa, É, né? porque você torce pra dar certo, né? Você torce pra É isso aí, cara. ir pra frente, não tem como dar errado, né? Sim, A não ser que a gente erre tentando acertar, não é assim? sim, exatamente, né? E errar, a gente vai errar, cara. Ah, E nem eu falo, pessoal, cara, o Aquário Mania, ele dá problema, não é questão de si, é quando. Você vai enfrentar problema, dificuldade, É, mas o importante é resolver na calma, tranquilo, é. né? Tentando sempre acertar, a gente vai errar, vai fazer Perguntar, besteira, né? Também, Lipe, é importante. Sim, Né? tem Você perguntar informação, né? esse grupo que você fez aí é muito bacana, que o pessoal troca ideia. É, Putz, você facilita muito. Né? exatamente. Inclusive, para quem ainda não É. tá, né, no nosso grupo, na legenda eu sempre deixo aí o WhatsApp da Coral Cultura pra você chamar lá. Entra no nosso grupo, lá a gente troca muita ideia, o E pessoal é legal troca que experiência. você tem aquaristas do seu nível, alto nível e tal, e tem um colega que está montando um aquário e ele faz umas perguntas tipo de iniciante, Sim. e a pessoa responde com o maior carinho, explica como é que Sim. funciona. E eu acho que o importante é isso. Outro dia até um cara falou no grupo, eu acho que é uma pergunta meio besta. É. E perguntou, eu falei, cara, não tem pergunta besta, porque às vezes uma outra pessoa também tá achando que é uma pergunta besta e não pergunta, ela tá com essa dúvida, cara. E às vezes é uma coisa que, assim, pode parecer besta e boba, mas às vezes é uma coisa tão mais complexa do que a gente pensa, né? E é muito bacana você ver que a pessoa está passando por um problema que você passou lá atrás. E você fala, não, calma. Que nem tinha uma colega lá que ela comprou um peixe que estava escondido. Aham. Calma, ele É. vai aparecer ainda. Fica tranquilo. Aquela ansiedade que a gente Sim. tem, a gente pode passar para a pessoa. Falar, Exatamente, né? vai voltar. E é justamente o exemplo de que a gente resolve os problemas, né? Faz dar certo e faz funcionar o negócio, né, cara? Isso é muito show. E pra você, Pedrão, fala aí, quando você vem aqui, né, visitar? Porque agora você não tem mais aquário em casa, né, velho? Então, A história é outra, né? por conta da vida, eu tive que desmontar meu aquário, tá com o Lipe. O meu aquário era dele. É. Eu comprei e agora tá com ele de graça. Então eu vou dar um golpe no futuro e vou roubar ele de volta. Mas, eu mato muita saudade de ter um aquário quando eu tô aqui. Ainda mais porque eu não tenho a parte burocrática de ter um aquário. Você não precisa Então, cuidar, né? Você só aproveita. Eu não tô me preocupando com o teste, não tenho que fazer TPA. Aqui tudo é automático, então se eu Sim. tiver que fazer pro meu pai, Mas eu levo o cargo dele. levo. Fala, não é para comprar tal peixe. Ele Eu vou lá e compra. compro. Vai lá e compra. É o Centro Pig que morde coral, vai lá e Esse compra. liga com- Por enquanto ninguém se matou, mas. É. Então, ultimamente eu aproveito muito, eu não venho tanto para casa dos meus pais. E, bom, a gente gosta de tomar uma cerveja, né? Então, a gente sentar aqui e ficar conversando É bom, né, cara? é praticamente padrão aqui em casa. Mandatório, né? Show de bola. Senta, vem, um queijinho. Um aperitivinho, né? Uma torradinha, cara, fica aqui, né? E eu não velho? tenho que passar raiva, né? Quem passa raiva é quem Cê- cuida. Você não se preocupa, né? Puta, deu um problema, você não tá Não aqui pra tô ver o BO, preocupado. né? Pega só a parte boa, né? Que nem o tio legal, né? Que você não tem filho, aí leva lá o sobrinho, Só na hora curte, da bagunça. volta pra casa, não troca uma fralda e tá tudo bem, né? Mas tem coralzinho meu aí, É, né? Tem Tem coral que era do seu alguns. aquário que veio pra cá, né? que foi pra você por um tempo e Passou voltou lá. pra cá. E é legal isso, né, cara? Porque principalmente o coral, cara, como ele também vai crescendo, vai fazendo muda, vai gerando história, né, cara? Aí uma mudinha vai pra um outro amigo, vai pra outro aquário, aí você bota em outro lugar do Você riff, vem né? formando mais uma boca, duas, três. Você fala, nossa, que, meu, é encantador, meu. É É, legal. muito bacana, cara. A natureza fantástico, é. E o mais bizarro é isso, né, cara? Pensar que tudo isso aqui, cara, é vida, né, meu? É Deus fez isso aqui, meu, não é? Sim. Por mais que a gente reproduza eles em cativeiro, eu não sei o que invento isso aqui, cara. Isso aqui é assim, Deus fez assim, né, cara? É prova de Deus, A né? natureza é fantástica, né? Perfeito, é perfeito. Não tem nem o que falar, né, cara? Lembrei Uma agora, boa. meu Free Money tá aí Tá aí? também. Tá em algum Tá aí, lugar. ele mora ali, Ah, ó. tá ali, ó. É verdade, ó. Ele mora Aí, no pessoal, cantinho. tem um Friedman também, hein? Ficou uma temporada com você, Tá aí, mas cara. voltou pra Briga com cá. ninguém também. Ele ficou lá no tanque da Coral Cultura, depois veio pra cá, cara. Top demais. Bom, e aí eu tenho uma pergunta, que é a mesma pergunta pra cada um de vocês, e aí se a Valéria não tiver, você vai perguntar pra ela, depois você me responde. Ou se você souber, você fala. Qual é o seu peixe e qual é o seu coral favorito nesse aquário? Eu. Cadê? Pode falar que depois eu acho ele aí É na o filmagem. vermelho. Flamengo. Flame Angel. Vermelho. Eu levei um carco que não era pra comprar, que ele é briguento, que ele Come come coral. coral, que ele quebra o vidro do aquário top.
Mas é o peixe mais bonito que eu tenho. É lindo, E né? eu gosto desse aqui também, eu chamo ele de o Firefish. Prince. Pur- Parece o Purple Prince. Rain, Prince. Purple Rain. É, muito Esse é bom, muito muito bom. bonitinho. Ele é maravilhoso É. mesmo, né? esse peixe. E coral, qual que é o favorito? Ou os favoritos? Vai, pode falar dois aí. Ou Eu três. gosto muito desse torche. Aham, legal. E trumpet, meu, apesar de vocês acharem que é um coral mais simples, Aham, eu o gosto rosa, do né? trumpet. Trumpet rosa. É. Que é geralmente justamente o trumpet mais barato que a gente vê por aí é esse, mas eu concordo que na luz, principalmente quando a luz tá mais clara, ele tem um Eu charme, gosto né? dele, é que ele preenche, sabe? Ele Tem um volume, né, engloba, você diferente. não fica vendo rocha, tá? Ele... É. A formação realmente de uma colante de trumpet É. é linda, né, cara? É lindo demais. Pra você, qual que é o coral favorito e o peixe? Cara, de coral eu sou muito adepto das gonióporas, que dá Essa um verde trabalho tá um pouco bizarra, maior. né? Essa, É. Nossa senhora, tá linda. É que agora tá com muita luz branca, mas as pontas dela é praticamente um neon aceso. Eu gosto muito. E de peixe, bom, na época que eu tinha aquário, eu seguia a sua filosofia. Então eu não Só tinha criado. peixe coletado da natureza. Selvagem, né? Aham. Era só peixe de cativeiro. Se eu pudesse ter um que não é de cativeiro, com certeza seria o Clautang. Eu acho É lindo, uma, né, cara? é uma sequência de cor que pra mim é espetacular. O azul com o amarelo contrasta muito, né, cara? E ele meio que brilha junto, É, cara, é. eu acho muito bonito. É lindo mesmo. Aí, tendo de cativeiro, seria o Palhacinho, que tem uma variação enorme, e o Friedman, que eu adoro aquele rosto. É lindo, né? E o da Valéria, você sabe qual que é o favorito? Da patroa? Eu acho que é o hepato só. É o Hepato, Eu né? adoro. O pessoal gosta muito, né, cara? Não tem jeito. É que pô, o filme da Dory, né, cara? É. Mudou tudo, né, nesse cenário, né, cara? Legal demais. Bom, e pra gente finalizar, então, uma última pergunta aqui que eu posso fazer pra vocês é: você tem alguma dica pra deixar pro pessoal? Algum conselho? Alguma coisa que você fez que, puta, não façam? Uma coisa que você fez, fala, meu, façam, que é legal. Enfim, suas últimas palavras aí pro pessoal, pra você dar um Se tiver recado. com dúvida, se tiver oportunidade de perguntar no grupo, se orientar, pergunta. Bota no grupo. Por mais infantil que seja a pergunta, não tem gente mais infantil que eu. Isso aqui não manjo quase nada. Nada. E eu dou fora pra caramba, mas é muito bacana você ter o Lipe como amigo, o Pedrão que manja também. E perguntar. É um hobby, vocês têm que curtir. É isso aí. E principalmente, né, cara? Isso a galera às vezes fica estressada com o negócio, mas é pra ser um hobby, cara. É pra ser um negócio legal, velho. Sabe? Se errou, Divertido, mano. erra tentando acertar, não tem isso. Maravilha. E você? Você tem alguma dica aí? Algum Tenho. conselho, alguma coisa aí pra falar? Eu acho que a melhor dica que eu posso dar é quando você tirar uma dúvida com alguém, por exemplo, você foi numa loja, queria comprar um peixe, ou então você foi numa loja e aproveitou para tirar uma dúvida que você tinha do seu aquário. Pensa muito antes de fazer a dica e pesquisa outras opiniões. Porque às vezes a experiência do cara, ele tá pensando numa linha de raciocínio que não é necessariamente o seu problema. Nem a sua realidade, né? Então, às vezes, você vai mexer num negócio que não precisava e acaba desencadeando uma bola de Conhece o neve. seu aquário, não conhece o aquário, né? Então, tenha o costume de perguntar, ir atrás e procurar saber, estudar. Tem canais no YouTube aí também que dão muita informação. Sim, com certeza. Pode falar a concorrência? Pode falar. Pô, Riff Show pra mim Eu sou fã do Riff Show, o pessoal é um sabe, é parceiro espetáculo. demais. Eu assisti muito, me ensinaram muita Ao coisa. mesmo tempo, infelizmente, tem muito canal que tem muita informação ruim, então tem que tomar Sim. muito cuidado também, pessoal. E informação com pouco detalhe. Às vezes você tá vendo, você fala, ah, não, é isso que eu preciso, mas vai ver na prática, você tá completamente fora. É. Então, acho que sempre que você for fazer alguma coisa, é procurar saber a fundo o que você está fazendo e o porquê. É. E estudar outras possibilidades também. Sim. Ah, e paciência. Tudo que você faz no aquário não vai resolver daqui 30 minutos. É daqui 1, 2, 3 semanas. Então, Isso é verdade, paciência no aquarismo é uma virtude. É a regra número 1, né, cara? Não tem jeito. Você falou que tem que ter paciência. É, né? Tem que E até o que você falou, assim, é uma coisa que eu falo muito pessoal, que assim, quando você vai pegar um conselho com alguém, realmente, pergunta o porquê que aquela pessoa tá te mandando fazer aquilo. Questione sempre qualquer pessoa que te fala qualquer coisa, cara. Porque se a pessoa não tiver uma explicação lógica pra te dar para aquilo que ela tá falando de orelhada, né? Tá falando da boca pra fora. Então, se nem a pessoa que tá te aconselhando sabe te explicar o raciocínio por trás daquela atitude, ela não sabe por que ela tá te mandando fazer aquilo, né? Então, é muito importante você sempre questionar qualquer pessoa que te passar qualquer informação, né? Pra você... Porque, cara, é o que a gente tá falando aqui mais cedo, são vida, né, cara? Você vai botar em jogo um monte de vida aqui dentro, né? Pra uma pessoa que você não conhece, ou só porque falou. E o que a gente falou mais cedo Não também, dá né? pra se aventurar, né? Não dá. E o que a gente falou mais cedo, é muito fácil, às vezes, o cara tem um problema muito complicado,
E ele ouve uma resposta simples, ao invés de uma resposta complexa, elaborada, que realmente vai resolver, e ele opta a seguir a resposta que é simples, que é mais fácil, né, cara? Exatamente, E aí começam os problemas. Dá menos né? trabalho, né? Dá menos trabalho, né? Precisa Fazer pensar arte menos. dá menos trabalho. Pois é, né, cara? Bom, pessoal, então, curtam aí um pouquinho mais desse aquário. Espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio aí da CC Visita. Daqui a pouco o próximo episódio pode ser aí, na sua casa. Então, deixa uma mensagem pra gente, vamos conversar. A ideia é passar, principalmente inicialmente, né, nos clientes, nos amigos aí da Coral Cultura, os parceiros. Trazer um pouquinho pra vocês, né, quão legal é esse hobby, quão é o impacto desses aquários, né, desse mundo todo aqui dos corais, da água salgada na vida das pessoas, né, no dia a dia de uma família. E vamos embora, né? Mostrar também que não tem um jeito só de fazer, né? Cada um faz o seu jeito, pode dar certo, pode dar errado, o importante é mostrar o resultado e o resultado tá aí, né? Valeu, pessoal, tamo junto.